6. Neemias, capítulo de número 6, somente o versículo de número 9, por favor. Enquanto você encontra aí, quero louvar a Deus por essa oportunidade, dizer à igreja o quanto eu me sinto honrado da parte de Deus estar aqui essa noite. Louvar a Deus pela vida do pastor Alexandre, nosso irmão amigo presbítero Mauro, que fez o convite. E como o pastor já disse, hoje eu me sinto também muito abençoado da parte de Deus. Está junto do meu pastor, pastor Rodrigo. Você já o conhece como um grande homem de Deus. E fico feliz em estar aqui essa noite junto com o meu pastor. Quem achou, diga achei. Aleluia. Diz assim o texto: porque todos eles nos procuram atemorizar, dizendo: as suas mãos largarão a obra, e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, esforça as minhas mãos. Amém, irmãos? É de conhecimento de todos que esse texto, ele existe um contexto, e um contexto muito bom. Nós sabemos que por desobediência do povo de Israel, por causa da liderança desobediente, alguns reis desobedientes, Deus prometeu que traria juízo para a nação de Israel por causa da desobediência. Nós sabemos que Jeremias, capítulo de número 25, ele profetiza que a nação de Israel seria levada cativa por causa da desobediência. O povo não escuta o profeta Jeremias e Deus cumpre com a sua palavra de levar o povo cativo. Todos nós sabemos que esse rei que se apresenta como alguém que foi enviado por Deus para trazer juízo aos desobedientes, Nabucodonosor, ele se apresenta e dentro de toda uma história, ele leva esse povo cativo para a Babilônia. Nós sabemos que, segundo o livro dos reis de Israel, capítulo de número 25, nós vemos que em um dos seus ataques, o seu capitão do exército, Nebuzaradã, ele entra em Jerusalém, ele entra em Judá, ele destrói o templo, ele derruba os muros, taca fogo nas portas e deixa ali somente alguns mais pobres naquela região, naquele lugar. E a Bíblia vai dizer, e é tão interessante isso, que mesmo nessa dificuldade, aproximadamente 150 ou 200 anos antes mesmo de Deus trazer juízo, o profeta Isaías já havia profetizado, Isaías 45, Isaías 44 e Isaías 45, que Deus enviaria um libertador por nome de Ciro. Olha só como a partir desse momento já é interessante, mesmo sabendo que o povo seria levado cativo, Deus já estava preparando um escape e uma libertação para aquele povo que seria levado cativo por causa do cuidado de Deus com o povo. Lembrando que o cativeiro é pedagógico, o cativeiro é para trazer uma lição ao povo, para mostrar que o povo não pode se afastar de Deus a servir outros deuses. Então Deus permite esse cativeiro, Deus permite esse momento probatório para o povo, mas Deus cumpre a sua palavra segundo Isaías. Esdras capítulo de número 1, nós conhecemos muito bem, que Deus agora, ele coloca no poder, no reinado Ciro, e esse homem reconhece que ele foi colocado no poder por Deus, sabendo da profecia que Deus levantaria um libertador, e Deus permite que esse povo, através de Ciro, seja liberto e retorne para Jerusalém, tanto para construir o altar, tanto para reformar algumas questões que estavam destruídas por causa das invasões de Nabucodonosor. Quando eles voltam junto com Zorobabel e Josué, a Bíblia vai dizer em Esdras que eles reconstroem um altar, eles reconstroem o altar, mas ainda existem algumas questões que precisam ser
construídas. É nesse momento que nós entramos no livro de Neemias. Nós sabemos que Neemias é um homem que está na fortaleza de Suzã. Ele é copeiro do rei, ele está bem, ele está em paz, mas ele é de Judá, ele é de Jerusalém. Apesar de alguns dizerem que ele se desenvolveu dentro do cativeiro, ele cresceu dentro do cativeiro, mas ele tem a sua linhagem, os seus pais são de Judá. A Bíblia vai dizer que ele está bem em Judá quando se apresenta um de seus irmãos. A Bíblia diz que ele é um de seus irmãos, Ananias. Se apresenta e a pergunta quem faz é Neemias: como que estão os que estavam em Judá, os que estavam em Jerusalém? E a resposta de Ananias é: os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província estão em grande miséria e desprezo. O muro de Jerusalém derrubado e as suas portas queimadas a fogo. A Bíblia vai dizer que quando Neemias, ele ouve essa notícia de alguém que sabe que está em um lugar que ele encontra paz, mas ele sabe de onde ele é. Ele está em um lugar onde não tem problema, mas ele sabe qual é a linhagem dele. Ele sabe qual é a casa dele, ele sabe de onde ele veio. Por saber de onde ele veio, mesmo estando bem, ele se identifica com o problema. A questão de Neemias se identificar com o problema é tão grande, que o próprio texto, em Neemias, deixa isso bem claro, que Neemias, quando ele escuta essas notícias, no versículo 4, capítulo 1, vai dizer: assentei-me, chorei, lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Olha só o interesse de alguém que não participou, o interesse de alguém que não está vendo, não está no ambiente aonde está a miséria, mas sabe qual é a sua origem, sabe qual é o ambiente que de fato Deus se manifesta. O comportamento de Neemias é um comportamento de alguém que se preocupa, é o comportamento de alguém que entende a dor do outro, é o comportamento de alguém que sabe, mesmo que eu esteja bem, agora eu não posso ir. Mas Neemias, ele se assenta, ele chora, ele jejua e ele ora. É tão importante esse texto que Deus, pela sua infinita misericórdia, deixou registrado um trecho da oração de Neemias. Apesar de aproximadamente ter orado aí durante 4 meses até que Deus desse a resposta, a Bíblia vai dizer e vai mostrar uns trechos da oração de Neemias. Não se esqueça, Neemias está em uma terra onde não se glorifica a Deus. Neemias está em uma terra onde Deus não é glorificado. Ele está numa terra onde quem reina é um Deus persa, junto com aquilo a qual ele adora. Mas Neemias, ele tem uma compreensão, e é tão importante esse texto de Neemias, que esse trecho da oração de Neemias nos é apresentado de uma forma que, se você analisar os fatos da oração, você vai entender que Neemias, a oração dele é uma oração contextualizada. Contextualizada de que forma? Neemias faz uma oração reconhecendo a quem ele ora. Neemias sabe muito bem a qual é o Deus que ele ora. Só para tu ter uma ideia, no versículo de número 5, Neemias vai dizer na parte A, Neemias diz assim: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível. Entenda que quando Neemias ele fala isso, ele reconhece que não existe nenhum outro Deus a não ser o Deus a quem eu oro. Entende isso daqui? Quando Neemias ele começa a orar, dentro desse trecho de oração, a primeira fala de Neemias é reconhecer que não existe Deus igual ao Deus de Israel. Reconhecer isso numa terra pagã não é para qualquer um. Reconhecer isso numa terra onde ele sabe que deve submissão ao homem não é para qualquer um. E porque é um texto contextualizado, ninguém é igual a Deus. Jeremias 10:6 vai dizer: não há absolutamente ninguém comparado a ti, ó Senhor. Tu és grande e grande é o poder do teu nome. Quando Neemias proclama que não há Deus semelhante ao Deus de Israel, ele sabe que esse Deus é o Deus que pode começar a agir a favor de Neemias.
Entenda que ele tem um coração voluntário, mas para que ele se predisponha a fazer alguma coisa, ele entende que ele não pode se movimentar em nada, até que Deus possa responder a seu favor. E a Bíblia diz que não há outro Deus, a não ser o Deus que é grande e terrível. Isso é explícito na Bíblia. O que Neemias mais conhece? Neemias conhece que Deus é criador de tudo. Jeremias 32:17 vai dizer: soberano Senhor, tu fizeste os céus e a terra pelo teu grande poder e pelo teu braço estendido. Nada é difícil demais para ti. Entende que a oração de Neemias não é uma simples oração? Entende que a oração de Neemias é uma oração com objetivo e com foco? Entende que quando Neemias ora, a princípio não pede nada, mas engrandece a Deus, sabendo quem Deus é? Entende que as nossas orações, muitas das vezes, perde-se o rumo, porque nós estamos mais preocupados em pedir alguma coisa que possa saciar os nossos desejos. Eu disse isso uma vez e digo: a maioria dos nossos problemas, 90% dos nossos problemas, não envolve o reino de Deus. 90% dos nossos problemas não envolve o reino de Deus. Nós oramos e dizemos: Pai, nos ajuda nesse problema, mas foi porque nós fizemos uma escolha precipitada, foi porque nós agimos de alguma forma sem pensar, foi porque nós não falamos com Deus, não clamamos a Ele antes de entrar em alguma situação. A oração de Neemias é uma oração de foco e determinação a reconhecer que não existe outro Deus a não ser o Deus criador dos céus e da terra. Qual é a diferença? É que nós oramos muitas das vezes a um Deus que não é esse Deus. Dentro do trecho das orações de Neemias, versículos 6 e 7, isso é muito importante analisar. Nós temos a confissão de pecados e de desvio de conduta. Neemias sabe muito bem aonde é que está o problema. Neemias sabe muito bem aonde foi que ele errou, aonde foi que o povo errou. E a oração dele é pedindo perdão pelo pecado de seus pais e pelo pecado dele, que talvez ele tenha cometido. E se você olhar, eu queria colocar um tema nessa mensagem. Repita comigo: a serviço de Deus. A serviço de Deus. Primeiro, Neemias reconhece algo importante: que para estar a serviço de Deus eu preciso reconhecer quem Ele é, em primeiro lugar. E segundo, não tem como eu servir a Deus vivendo uma vida de pecado. Você pode servir a qualquer outro Deus em pecado, mas a Deus, o Deus criador dos céus e da terra, não tem como servir a Ele em pecado. Você pode até se dar bem em algumas questões, achando que está servindo a Deus, mas isso não quer dizer que Deus está a favor daquilo que você está conseguindo. Mas servir a Deus em pecado, Deus não aceita. Na oração de Neemias ele deixa claro: Senhor, os nossos pecados, eu faço confissão pelos meus pecados, reconhecendo a seguinte maneira. Provérbios capítulo 28, Provérbios número 28, versos 13. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Quem confessa e deixa encontra misericórdia. Vou repetir: é quem confessa e deixa que alcança a misericórdia. Senhor, por quê? Você até está orando a mim, mas você ainda não abandonou aquilo que me desagrada. Então você precisa abandonar. Senhor, porque não tem misericórdia? Eu não ajo de misericórdia para quem ainda está com pensamento confuso. Eu não ajo de misericórdia para quem ainda não se decidiu de fato qual Deus quer servir. Então aquele que abandona e deixa, esse alcança misericórdia. A oração de Neemias é real e sincera diante de Deus: perdoa as minhas ofensas. Porque se alguém quer trabalhar e servir a Deus, precisa entender que tem que ser como Pedro disse. 1 Pedro capítulo 1, versículo 15: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira
de viver. Já parou para analisar a oração de Neemias dessa forma? Porque se Neemias se prontifica a estar a serviço de Deus, ele precisa se consertar primeiro com Deus, para que possa trabalhar de fato para aquele a qual ele entende que pode dar alguma solução para o problema que ele apresenta. Sede santo como Deus é santo. Santo, separado, não convivendo no mesmo ambiente, o ambiente do pecado, sendo alguém que Deus olha e diz: eu posso contar contigo porque o teu coração não está dividido, eu posso contar contigo porque a tua adoração é somente a mim, eu posso contar contigo porque você foge, eu posso contar contigo porque você corre e foge do que? Do pecado, não quer viver, então eu posso contar contigo. Neemias entende que a oração dele precisa ser uma oração sincera. Salmos de número 32, verso 1. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado, felizes são aqueles quais iniquidades e os pecados são perdoados. Muitas pessoas não vivem felizes porque escolheram viver numa prática de pecado. Muitas pessoas não têm felicidade dentro do seu lar, porque a sua casa, a sua aparência é uma aparência de alguém que ainda não de fato serve a Deus em santidade. Quer ser feliz? Abandona o pecado e entrega a tua vida para Cristo. Quer servir a Deus? Entenda que para servir a Deus tem que ter uma vida de santidade. Muitas coisas ainda não foram alcançadas, porque o teu coração ainda está dividido. Entenda que para se prontificar e estar a serviço de Deus, precisa compreender isso, que eu preciso primeiro me consertar com Deus, para depois trabalhar em sua obra, para depois trabalhar para Ele. Num dos trechos da oração, versículo de número 8, 9 e 10, Neemias deixa bem claro: lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés teu servo. Lembra que por causa da desobediência, o Senhor espalharia todos os povos no meio das nações, o teu povo no meio dos povos. O Senhor se lembra? É uma oração contextualizada, é uma oração de alguém que olha para Deus e diz: Pai, foi a tua palavra, foi o Senhor quem disse. Deuteronômio capítulo de número 30, versículo de número 4. Mesmo que tenham sido levados para a terra mais distante, debaixo do céu, de lá o Senhor seu Deus os reunirá e os trará de volta. Essa é a oração de Neemias. Se lembra do que o Senhor disse? Se o teu povo se arrependesse, se o teu povo voltasse para o Senhor reuniria teu povo novamente e traria de volta. Neemias está dizendo: Pai, eu te peço perdão pelas nossas iniquidades, eu te peço perdão pelas nossas falhas. Lembra-te que é a tua palavra que disse: se nós se prontificássemos diante de ti, o Senhor reuniria de volta o teu povo. Irmãos, famílias são divididas por causa do pecado. Famílias são divididas por causa da desunião e porque não tem Deus como centro. Mas Deus está já comunicando a alguém aqui essa noite: para que eu possa restaurar a tua casa de novo, é necessário que você entenda: eu tenho que ser o Deus da tua casa. Neemias faz essa oração, porque nós poderíamos fazer essa oração, você poderia fazer essa oração: Senhor, essa família foi o Senhor que me deu, e hoje eu me prontifico diante de Ti, eu me reconheço as minhas falhas, traz de volta aqueles que o Senhor me deu, traz de volta aqueles que o Senhor disse, ó Pai, que iria comigo até o último suspiro. Neemias faz uma oração diante de Deus. O versículo de número 11 é o versículo que eu acho é o ápice da oração de Neemias. Na sua última parte da oração, Neemias vai dizer: e faze prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante este homem. Que homem é esse? Que homem é esse? Que Neemias está olhando para Deus e está dizendo: faze-me prosperar e dai-me graça diante esse homem. É o rei Artaxerxes,
Olha só isso daqui, é um rei persa que tem autoridade, mas dentro da oração de Neemias, você identificou um detalhe interessante? É que Artaxerxes tem autoridade, mas em um momento Neemias falou da autoridade dele. Neemias está exaltando a Deus, está entendendo: esse que eu sirvo na terra é um mero homem, Senhor. Se o Senhor quiser, o Senhor faz. Se o Senhor quiser, o Senhor faz. Por quê? Porque não há autoridade maior do que a tua. Me dá graça diante esse homem. Neemias reconhece a Deus como Deus criador dos céus e da terra. Neemias pede perdão a Deus pelas ofensas dele e do povo. Neemias pede a Deus para que traga de volta e reúna o povo. E Neemias, na oração, quando ele vai falar sobre o rei, ele vai falar: dai-me graça diante este homem. Ele reconhece que é um mero homem e que se Deus quiser ele faz, independente da autoridade terrena, independente do título, independente do cargo, independente da posição, independente do valor, independente do que for, se Deus quiser ele faz. E Neemias reconhece isso e ele pede: me dá graça, Senhor, perante este homem. Qual Deus você está servindo? Porque o medo, a preocupação de que será que eu alcanço isso? Eu preciso passar primeiro por essa entrevista, eu preciso passar primeiro por essa avaliação. O medo, mas não reconhece que toda autoridade instituída na terra, toda autoridade na terra foi instituída por Deus. E se Deus instituiu, Ele ainda está no controle daquele que Ele colocou. Então Deus, Ele pode mudar muita coisa para poder fazer com que você seja abençoado por Ele. Eu quero que você entenda essa noite que nenhum homem na terra tem mais autoridade do que Deus. Nenhum homem na terra tem mais poder do que Deus. A Bíblia diz que Deus, Ele tem autoridade sobre o céu e sobre a terra. Não há barreira para o homem de Deus passar. Neemias faz essa oração com convicção. Parece até que no século 21 as pessoas deixou Deus de lado e passou a tratar com a sua área humana. Em que sentido? No sentido do impossível, no sentido da impossibilidade, no sentido do não posso, no sentido do não consigo, no sentido do não dá. Você esqueceu de uma palavra. Isaías capítulo de número 43, versículo 13: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Essa parte é linda. Agindo eu, quem impedirá? Vou repetir isso daqui. Agindo eu, quem impedirá? Pensa aí na dificuldade, agora coloca essa palavra na frente. Deus falando para a igreja: agindo eu, quem impedirá? Sabe o que isso nos faz? Eu amo isso, porque isso parece que nos dá um gás, que você olha assim, você fala assim: não vou nada, vou desistir nada, eu vou continuar. Por que eu vou continuar? Porque eu sirvo o Deus que disse que agindo Ele, quem impedirá? Neemias compreende isso. No capítulo de número 2, Neemias vai fazer a sua função como copeiro do rei. Olha como é que Deus começa a trabalhar quando eu me prontifico a entender que de fato é somente a Ele que eu devo adorar. E entender que eu devo negar aquilo que eu praticava como errado aos olhos de Deus e começo a olhar para o centro da vontade de Deus. Neemias vai servir ao rei. Só que existe uma regra, uma lei, que o copeiro do rei, ele não pode se apresentar ao rei com um semblante triste. É por isso que quando Neemias se apresenta para o rei vai perguntar a ele por que ele está com um semblante triste. Aí no versículo 3, na última frase, vai dizer assim: então temi muito de grande maneira. É por isso que Neemias deixa claro que ele temeu muito de grande maneira. Era proibido se apresentar diante do rei com um semblante triste. Era proibido. A Bíblia vai dizer que Neemias declara qual é o motivo da sua tristeza. Ele vai declarar que como não posso eu estar triste, tendo a cidade dos meus pais desolada, destruída. E a Bíblia vai dizer no versículo 4 que o rei disse para ele: que me pedes agora? Ou seja, e o que eu posso fazer em relação a essa tristeza? Aonde eu entro nessa causa?
Qual é a minha parte nesse problema que você está vivendo? O que eu posso fazer? Olha só que interessante. A Bíblia vai dizer que Neemias diz assim: então orei ao Deus dos céus. Já parou para pensar? Neemias diante do rei. Você acha que Neemias colocou o joelho no chão e falou assim: rei, me dá 5 minutinhos aí para me falar com Deus? Aqui, ó. Na hora. Senhor, agora é contigo. Eu estou a serviço do Senhor. O Senhor precisa me ajudar aqui agora. A proposta apareceu, mas eu não quero tomar nenhuma atitude precipitada. Neemias faz uma oração aqui, ó. Sabe o que é interessante? É que Neemias tem tudo aquilo que precisava fazer depois que ele pede a Deus. Eu vou te provar que tudo que acontece é da vontade de Deus. A primeira coisa que Neemias pede: me dá cartas para que eu possa passar pelos caminhos sem problema nenhum. E se o rei quiser me abençoar mais, me dá carta para Asaf, que era o responsável do jardim do rei, para que eu possa pegar madeira, construir os muros, reformar a porta e também reformar aonde eu vou estar, a minha estadia. A Bíblia diz que Neemias, Deus dá tudo aquilo que ele esperava, tudo aquilo que ele pediu, Deus deu. Sabe o que Neemias percebe, irmãos? Neemias percebe que não é a oração que muda as coisas. Neemias percebe que não é a oração. Tem gente me olhando com o olho arregalado. Não é a oração que muda as coisas, mas a oração nos coloca em contato com o Deus que muda as coisas. Não é a oração. Por que não é a oração? Porque orar qualquer um pode orar, mas de fato entender que a oração me coloca diante em contato com Deus, que contato fala de relacionamento, contato fala de compromisso, contato fala de alguém que conhece a quem eu estou falando, e quem está me ouvindo me conhece, sabe quem eu sou, e eu sei quem tu és. Por quê? Porque eu ando contigo diariamente, eu tenho relacionamento contigo. Neemias percebe que não é a oração, mas é o contato com o Deus que muda todas as coisas. João capítulo de número 15, versículo 7, foi Jesus que disse. Ele disse: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiveres em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Peraí, entende isso daqui. Jesus não está dizendo que tudo que você pediu eu vou te dar. Ele não está dizendo isso. Ele está dizendo: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiveres em vós. Relacionamento, contato direto, contato diário. Não é alguém que diz assim: pai, eu tenho contato contigo, eu quero isso. Não é isso, porque tudo aquilo que eu peço, tudo aquilo que eu oro a Deus, precisa estar em contato com a vontade de Deus, para um propósito maior do que aquilo que eu penso ou eu quero sobre a minha vida. Então não é: pai, eu te peço, me dá. Não, tem que estar em contato e em propósito com a vontade de Deus. O contato, o relacionamento. O relacionamento com Deus te faz se calar em meio às calúnias. Isso aqui o crente gosta. Porque não é para todos. Não é todos que se calam. Já viu aquela frase? Me perdoe pela palavra que eu vou dizer aqui agora. Eu sou crente, mas eu não sou? Irmão, irmão, não esconde isso que você sabe. Eu sou crente, mas não sou? Igual os jovens. Malha, faz o músculo, se mexer comigo, eu boto logo o músculo para fora. Mostro logo o muque. Não é assim? Quem tem relacionamento com Deus não discute com quem não acredita naquilo que você acredita. Quem tem relacionamento com Deus entende que mesmo que alguém me calunie, eu acredito no Deus do impossível. Só é impossível para você. Por que para você? Porque você não acredita e não conhece o Deus que eu conheço. Eu te pergunto: era impossível para Ana gerar?
Era impossível para Penina, era impossível até para Eucana. Ele disse: não te sou melhor do que 10 filhos? Por que está chorando aí? O que você tem em mim já não é bom? Era talvez até impossível para a sua parentela. Mas por que para Ana não é impossível? Porque quando alguém diz que para ela não dá, ela vai se ajoelhar e ela vai pedir a Deus um filho. Se é impossível para ela, por que está orando e pedindo a Deus um filho? Porque ela sabe, irmão, ela sabe. Senhor, estão dizendo que não dá, mas eu sei que o Senhor pode fazer esse milagre. Aí em primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 1, versículo 27, o testemunho de Ana se apresenta para quem até não acredita. Por este menino orava eu. Entre aspas, é Ana que está dizendo. Por este menino orava eu, e o Senhor atendeu a minha petição que eu lhe tinha feito. Alguém olhou e disse assim: é impossível. Tudo bem, fica com a tua insignificância. Deixa eu falar com Deus aqui para ver o que Ele acha em relação a essa questão. Sabe qual é o nosso problema? Nós somos influenciados por alguém que não conquistou. Esse é o problema de ter algumas pessoas do nosso lado, irmão. Alguém que não se deu bem no casamento, alguém que não se deu bem no ministério, alguém que não se deu bem na vida financeira. Se você conversa com essas pessoas e fala sobre casamento, elas vão dizer: toma cuidado, não dá certo, porque foram frustradas. Mas nós não devemos ficar com a palavra de alguém que não acredita. Nós temos que permanecer naquele que diz: se creres, verás a glória de Deus. Normalmente quem perdeu e quem não acredita mais que pode ganhar alguma coisa, vai sempre tentar te frustrar. Por quê? Não quer ver você chegar aonde ele não conseguiu chegar. Só que Ana não discute. E nós estamos falando de resposta de Deus para a oração, mostrando que aquele que tem relacionamento com Deus, Deus responde. Capítulo de número 2, versículo de número 8, na última frase vai dizer assim: e o rei mais deu. E o rei mais deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Testemunho. Eu só estou recebendo isso porque é Deus que está me dando. Testemunho. Eu só estou vivendo esse milagre porque foi Deus que fez isso por mim. Irmão, como você chegou? Eu só cheguei aqui porque foi Deus, não foi eu. Eu só consegui essa vitória aqui porque foi Deus que me deu. Talvez eu até não acreditava tanto, mas quando eu me coloquei na posição de alguém que reconhece quem Deus é, então alguém vai olhar e vai dizer: como isso aconteceu? Foi Deus, foi a mão de Deus, foi a mão de Deus, foi a mão de Deus que estava sobre mim, foi a mão de Deus quando eu orei e chorei, foi a mão de Deus quando eu me assentei, porque a notícia me abalou, foi a mão de Deus porque quando eu orei e ninguém mais queria fazer, eu levantei a minha mão e disse: Pai, faz ao meu favor. Você pode repetir comigo: foi a mão de Deus. Só quem acredita que de fato foi Ele. Repita comigo: foi a mão de Deus. Quando Neemias recebe tudo isso, a Bíblia vai dizer que ele vai para Jerusalém. E em Jerusalém, ele sozinho, ele passeia por Jerusalém, e ele vê de fato que a destruição é maior do que ele podia imaginar. Porque Neemias agora, como foi dito ali, ele não é alguém que só ouviu falar, ele é alguém agora que participa. E participando ele está vendo que o problema é maior do que disseram para ele. O problema é tanto que ele não consegue caminhar em volta ou por dentro de Jerusalém. E a Bíblia vai dizer que quando ele confessa para todos, que agora ele reúne algumas pessoas e fala o quanto Deus estava sobre ele, e quanto Deus e a presença e o rei deu autoridade para ele, as pessoas se animam a trabalhar. Só que quando as pessoas se animam a trabalhar, o que aparece? Repita comigo: inimigos. Repita comigo: inimigos. Quem não tem inimigo aqui? Irmão, não tenho inimigo não. Eu sou tão santo que eu não, ninguém
Ninguém fica de cara feia para mim, ninguém. Duvido. A maioria das vezes é dentro da nossa própria parentela. De alguém que vê o tanto você se desenvolve e luta para poder fazer algo que é bom. E essa pessoa, ela está incomodada. A Bíblia vai dizer que se levantam 3 inimigos dentro de outros, mas os que mais são nítidos, os que mais aparecem, os personagens que mais aparecem com as suas nomenclaturas são Sambalate, Tobias e Gesem. São 3 inimigos declarados de Neemias. 3 inimigos que se levantam contra a obra. Inimigos do próprio Deus. Por que inimigo de Deus? Porque Neemias está a serviço de Deus. E se ele está a serviço de Deus, os que se levantam contra mim, quando a minha vida é proporcionada ao reino, e eu trabalho em prol ao reino, esses inimigos não se levantam contra mim, mas eles se levantam contra aquele que me chamou. Então esses inimigos se levantam contra Deus, na tentativa de parar Neemias. Mas só que Neemias, ele viveu na prática. Neemias, ele viveu na prática aquilo que Jesus ensinou em Mateus capítulo de número 7, versículo de número 24 e 25, Jesus disse assim: todo aquele, pois que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correu rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Eu vou te dizer uma coisa interessante. Porque Neemias estava edificado sobre a rocha, porque Neemias sabia de fato, como ele mesmo disse, que tudo está acontecendo porque a mão de Deus está sobre mim. Então Neemias está edificado sobre a rocha. Mas agora eu te digo, no texto de Mateus capítulo número 7, versículo 24 e 25, o que a chuva simboliza, o que os rios simbolizam, o que os ventos simbolizam, sabe o que simboliza? Simboliza o teste. O teste para quê? Para saber de fato aonde é que você está estabilizado. Porque falar que eu construí é mole, mas eu quero ver quando a guerra vir, quando a luta vir, quando o inimigo aparecer, quando a afronta se prontificar, quando a calúnia vier, quando alguém fofocar sobre o teu nome, quando alguém falar alguma mentira ao teu respeito, quando alguém olhar e dizer que você, o teu ministério não é o ministério de Deus, a tua chamada não é a chamada de Deus. Isso é vento, isso é rio, isso é chuva, mas esse tempo ao passar vai provar de fato aonde é que está alicerçado a tua fé. É por isso que muitos param e desistem. Por quê? Porque passaram por uma provação e por uma luta e não suportaram a tentação e se desviaram. Por quê? Não estavam alicerçados em Cristo. Só que Neemias, a partir do momento, ele diz no versículo de número 20: o Deus dos céus é o que nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos. O que ele disse? Eu não sei que hora acaba. Ele disse: o Deus dos céus é o que nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos. A tua afronta não pode parar a obra de Deus sobre a minha vida. A tua calúnia não pode parar a obra de Deus sobre a minha vida. O teu levante não pode parar a obra de Deus sobre a minha vida. A mentira que você proferiu ao meu respeito não pode parar a obra de Deus sobre a minha vida. Os desejos carnais e as oferendas mundanas não pode parar a obra de Deus sobre a minha vida. Sabe o que Satanás está prontificado a fazer? Te oferecer coisas. Por quê? Porque ele olhou para você e viu que você está edificando uma obra. Ele olhou para você e viu que você está lutando para a tua família. Ele viu que você ora, ele viu que você busca, e de alguma maneira ele quer tentar te parar. Então ele vai te oferecer algumas coisas, algumas mesas que aparentemente é até boa, aparentemente é até bonita, é até farta, mas o que eu tenho que fazer? Fazer o que Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Porque quando eu não paro por causa da afronta, é porque eu estou estabelecido na palavra de Deus. Quando eu não paro a luta, quando eu não paro a obra que eu estou fazendo para o reino, as dificuldades não podem me parar.
talvez está faltando, foi dito ali, relacionamento com Deus. Rapidinho aqui, nós temos a facilidade de desistir das coisas. Sabe qual é o maior problema de desistir das coisas? É que nós culpamos a Deus. Por quê? Porque nós não queremos trazer para nós a responsabilidade de alguém que se acovardou. Então, muitas das vezes, a gente diz o quê? Não era da vontade de Deus, mas era quando você iniciou? Por que está indo? Porque Deus mandou eu ir. Por que parou? Porque não era da vontade de Deus. Tem alguma contradição aí. Pare de culpar a Deus pela sua covardia. O que Deus está falando? Levante, vamos embora. Se põe de pé. Segue aquilo que Ele orientou. Tem pessoas que desistem muito fácil das coisas. Deus não disse que você seria tal coisa porque tu abandonou a faculdade. Deus não disse que o ministério estava sobre a tua vida porque você abandonou a Deus e foi servir ao mundo. Deus não disse que aquela cadeira, aquela profissão era tua porque você abandonou, porque você desistiu, porque você deixou de crer e por causa da tua covardia você disse não era da vontade de Deus. Só que Deus já está dizendo para alguém: eu não disse nada, foi você que desistiu. Conversando com a irmã esses dias, a irmã falou assim: eu tenho um sonho de ser enfermeira. Eu falei: que legal. Eu falei: posso falar uma coisinha? Ela pode. Eu falei: você está dormindo? Ela não. Eu falei: então não é sonho, então é realidade. Você quer. Então por que tu não vai? Não, eu tranquei, não dá. Por que não dá mais? Não, porque parece que não é de Deus. Pô, parece que não é de Deus. Eu falei: irmã, levanta a cabeça. Volta para a faculdade, vai fazer a tua graduação, volta para lá, vai buscar a Deus. Você está olhando para um homem, irmãos, que quando se converteu, só tinha a 4ª série. Está aqui o meu pastor que não me deixa mentir. Quando eu cheguei na igreja, eu vi que as pessoas estavam se desenvolvendo, e eu vi que eu precisava mudar. Algumas amigas, obreiras da igreja, falaram assim: por que você não finaliza os seus estudos? Eu falei assim: mas a minha idade, eu tenho filho, finaliza os seus estudos, você vai conseguir. Finalizei os meus estudos. Quando eu vi que as coisas estavam começando a precisar um pouco mais de preparo, eu conto isso para a glória de Deus. Eu falei junto ao pastor, falei assim: pastor, vou fazer uma faculdade. Ele falou: ué, o que te falta? Eu falei: dinheiro. Ele falou: ué, você não tem um desejo? Neemias tinha um desejo, mas não tinha condição. Ele falou: tu não tem um desejo? Não já está no teu coração? Agora vai orar e vai falar com Deus. Comecei a orar. Entrei para a faculdade. Faço faculdade hoje na escola, na Faculdade Batista do Seminário do Sul, ali na Tijuca. Final do ano que vem, termino o meu último período, para a glória de Deus. Irmãos, isso aqui é de Deus. Porque no meu primeiro período eu falei assim: Senhor, é da tua vontade, eu vou desistir. Eu falei: peraí, porque eu estou dizendo aqui é baseado na experiência. Eu falei: peraí, se era da tua vontade no começo, por que eu vou desistir agora e vou dizer que não dá? Não, Senhor, me ajuda aí, por favor. Irmãos, eu ia trazer minha esposa hoje, mas ela estava fazendo umas coisas lá em casa. Eu falei: Senhor, me ajuda. Aí está aqui o pastor também, que não me deixa mentir. Uma pessoa me procurou e falou assim: irmão, pega esse cartão aqui. Esse cartão é para te ajudar na faculdade. Todo mês vai cair o valor da faculdade para você pagar a faculdade. Todo mês vai cair o valor da faculdade para que tu pague a faculdade. E eu só te peço uma coisa: o que? Não abandone de jeito nenhum, porque o que você orou pedindo a Deus para te dar, Ele está te dando. Então agora não tem desculpa que não foi Ele, que não é Ele. Eu te pergunto: o que te falta para continuar naquilo que Deus te prometeu? É tão bom que quem entra na faculdade acha que é só a mensalidade, né? Sangue de Jesus tem poder, irmãos.
Falei, Senhor, os livros custam, né, sangue de Jesus. Aí por um período de 6 meses mais ou menos, foi isso, pastor? Mais ou menos ou mais. Irmãos, isso aqui é Deus. A mesma pessoa falou, eu vou te dar 150 por mês para te ajudar nos livros. Sabe o que é interessante, meu irmão? Eu não cheguei para ela e disse assim, ei, você me ajudou com a mensalidade, me ajuda com o livro. Eu não disse isso. Eu fui ajoelhar e falei, Senhor, me ajuda, porque tudo isso que eu faço é para a tua obra, não é para mim. É para a tua obra, não é para me profissionalizar, para poder causar algum impacto, não, Senhor. É para causar impacto nas vidas, com a preparação daquilo que o Senhor tem para mim como chamada. Neemias não desiste. Vou terminar agora. No capítulo de número 3, Neemias cita os nomes daqueles que estão trabalhando na obra. No capítulo de número 4, Neemias narra alguns levantes, ainda de Sambalate, Tobias e Gesem, ainda narra algumas afrontas. No capítulo de número 5, nós vemos ainda algumas afrontas. Neemias não para e continua. No capítulo de número 6, as afrontas aumentam. Neemias vai dizer que por 5 vezes tentaram contra mim, até falso profeta enviaram para tentar fazer com que eu parasse, até entrar onde eu não podia, tentaram me chamar, mas Neemias, consciente, sabia de fato do que é que ele estava fazendo. Aí as afrontas são tantas que no versículo de número 9, a Bíblia vai dizer que Neemias entende de fato por quê. Porque todos eles nos procuraram atemorizar. As tentações, os levantes, as mentiras, as falsas profecias, as reuniões, as fofocas, as armações para tentar guerrear, tudo isso era para tentar ou procurar nos atemorizar. Mas Neemias fala algo interessante, e aqui eu queria detalhar um assunto importante, porque quando Neemias diz assim, ó, as suas mãos largarão a obra, os inimigos falando, e Neemias diz, agora pois, ó Deus, fortaleça as minhas mãos. Sabe um detalhe interessante que às vezes passa despercebido para a gente? Isso foi dito ali no gabinete. Um detalhe que nós não conseguimos identificar aqui na leitura, mas que existe. E eu digo para você que existe porque eu comparo tanto a história de Jonas ao não querer ver o que Deus faria a Nínive, ou até mesmo Elias ao fugir para o deserto, porque humanamente falando, ele está frustrado, ele está cansado, ele está abalado. Ou até mesmo o próprio Moisés, se eu não me engano, Números capítulo 11, quando ele diz, Senhor, eu estou cuidando desse povo, estou cansado. Isso revela a humanidade. Então Neemias, na sua oração, a gente não pode descaracterizar o cansaço, a fadiga, o medo, o desejo, o sentimento de dizer, Pai, eu estou aqui fazendo a tua obra, estou passando por tudo isso. Nós não podemos descaracterizar isso. Uma coisa que não podemos descartar é a humanidade de Neemias. Quem tem chamada sente dor, mas mesmo sentindo dor tem que continuar. Mateus capítulo 14, versículo de número 13, a partir dele, Jesus nos dá uma lição em relação a isso. A Bíblia vai dizer antes do versículo 13 que Jesus recebe uma notícia. E qual é a notícia? João Batista foi morto. E nós não podemos descaracterizar a parte humana de Cristo. Então no versículo 13, Jesus pega um barco e se distancia, ele fica sozinho. Todos nós sabemos que esse texto faz alusão a alguém que está de luto. Ele fica sozinho, ele quer ficar sozinho. Só que existe sobre ele a missão redentora. E ele sabe, como ser humano, ele precisa passar por essas dores. Mas só que existe sobre ele uma chamada para exercer tal função. E quando ele olha para a margem da praia.
Quando ele olha para a margem, o texto vai dizer que a multidão está seguindo ele. Ele está no barco e a multidão está seguindo. Por quê? Porque sabe que está nele a palavra que pode trazer para mim libertação. Está nele a autoridade que pode trazer em mim uma cura. Está nele a autoridade que pode alimentar a minha alma. Está nele a autoridade que pode me salvar do pecado. A multidão não compreende a dor daquele que tem chamada. Sabe o que Jesus faz? A Bíblia vai dizer que mesmo em luto ele volta para a margem. Ao voltar para a margem, a Bíblia diz que ele começa a orar e colocar a mão, e muitos eram curados. As pessoas não conhecem, não entendem a dor de alguém que exerce o ministério, que está de frente à obra. Aí talvez alguém possa estar dizendo aí, irmão, eu não sou obreiro. Mas você já reparou, você é responsável da tua casa. Você é responsável da tua vida. Então existe-se algo sobre a tua vida e sobre a tua família. E às vezes as pessoas não reconhecem aquilo que está sobre a tua vida. Mas você tem que deixar a dor de lado e se prontificar aonde Deus quer que você esteja. Por quê? Porque existem pessoas que precisam de ouvir de você uma palavra. Quantas vezes já fui falar com alguém uma dor, e no final, em busca de um conselho, me pediu uma oração. Irmão, rapaz, que pena você está passando. Você pode orar pela minha vida? Porque as pessoas reconhecem em você uma autoridade. Você não pode parar por causa da dor, não pode parar por causa do sofrimento, não pode parar porque alguém disse não, não pode parar porque está difícil. Você precisa continuar, porque sobre você existe uma chamada. Tem algo sobre você que muitos não compreendem, mas Deus, quando ele olhou, ele disse assim: é você, pode ir. Mas Senhor, vai que eu vou te usar. Mas às vezes a gente ora pedindo a Deus libertação para a vida de alguém, precisando de libertação dentro da nossa casa. Às vezes a gente ora pedindo a Deus que desça prosperidade sobre a vida de alguém, mas sem nada dentro de casa. Às vezes a gente ora pela esposa ou pelo esposo de alguém, pedindo que Deus liberte porque está trazendo problema. Mas às vezes a gente tem alguém dentro da nossa casa que não serve ainda a Deus. Mas é nisso que se resume o Evangelho, que é as minhas dores não podem me parar, porque existem pessoas que reconhecem em mim a autoridade daquele que me chamou. Então quando eu estou com dor, eu oro para curar alguém. Quando me falta, eu oro para Deus dar alguém. Quando eu preciso, eu supro a necessidade de alguém, na autoridade do nome do Senhor Jesus. Terminei agora, capítulo 6, versículo 15 e 16. Acabou-se, pois, o muro aos 25 de Eliú, em 52 dias. E sucedeu que, ouvindo Sambalate, os inimigos temeram todos os gentios que haviam em roda de nós, e abateram-se muito em muitos em seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus fizera esta obra. Só acontece para quem não desiste. Só acontece para quem continua. Foi Jó que disse isso, Jó 42:2. Bem sei eu que tudo pode, e que nenhum dos teus planos pode ser impedido ou frustrado. Entenda isso. Não desista. Irmão, eu não sou Neemias. Eu não disse para você ser Neemias. Eu disse para você acreditar no Deus que Neemias acreditava. Irmão, eu não tenho uma estrutura. Eu não disse que nem disse que eu sou Neemias. Mas uma coisa nós temos certeza: Deus, Ele não muda. O Deus que agiu na vida de Neemias é o mesmo Deus que age na tua vida hoje. É o mesmo Deus que opera maravilhas na tua vida hoje. É o mesmo Deus que te dá força hoje. É o mesmo Deus que fortalece a tua mão hoje, para que você não pare
a obra que Ele te chamou para fazer. Eu profetizo sobre a tua vida: viva milagres da parte de Deus. Seja fortalecido em nome do Senhor Jesus e conquiste milagres. Agradeça a minha oportunidade em nome de Jesus. Se eu estou